Bem, agora para falar sobre a compulsão, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a psicanalista Bárbara Corsetti. Obrigada. Que em minha homenagem, eu acredito, né? Vim Pelo de azul. retorno aqui, ela sempre vem da mesma cor, que é isso que a gente não combinou, né, Bárbara? Que bacana. Compulsão, né? Nada mais propício do que falar em compulsão nessa época do ano, onde o pessoal recebe o 13º agora e já sai gastando na loucura, na compulsão. Mesmo final de ano, tem várias ofertas aí de presentes de Natal, as pessoas saem para comprar, às vezes nem precisa, a pessoa não pediu, vou comprar. Compulsão Sim. alimentar também, são várias as compulsões que existem. Muitas. Compulsão de pessoas, compulsão de drogas. De pessoas que tu fala é de posse? É meu? É preencher vazio. Vamos considerar a compulsão como algo de preencher vazio. Compulsão, vamos separar, é um processo pulsional. E como toda pulsão, ela quer imediatismo das coisas. É uma energia? É uma energia. A nossa pulsão, a gente tem uma pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de morte é essa que vai com toda a força, ela só tem velocidade e quer só acelerar. Muitas vezes destrói as coisas. Como, por exemplo, se eu estou com raiva de alguém e eu falo coisas sem pensar, eu posso destruir uma amizade, um relacionamento, eu posso destruir a minha própria vida, por exemplo, entre aspas. Mas por esse pulsional que quer aparecer. A pulsão de vida é uma construção que também precisa de pulsão para um trabalho. Eu preciso de uma pulsão que me acelere, que me motive a trabalhar. Mas ela é uma pulsão de vida, ela é construtiva. A outra pulsão, ela só quer realizar. Psiquicamente, é um prazer imenso que eu sacio. Quando, por exemplo, eu faço uma compra. Se eu sou compulsiva, como isso, eu saio enlouquecida, e aí tem 1000 informações, compre isso, faça aquilo, aproveite essa oportunidade, aproveite que está em oferta, liquidação. As pessoas chegam em casa e dizem assim, eu comprei porque estava em liquidação. Porque estava em liquidação, eu comprei não porque eu precisava ou porque eu queria. Eu nem sei porque eu comprei isso. O que acontece? A gente vive num tempo em que o ser humano está muito mais individualizado do que séculos passados, onde as pessoas viviam em mais coletivos. E a gente está esquecendo que a gente não consegue tudo só. Então, eu não consigo saciar as minhas necessidades simplesmente indo comprar coisas. Mas a gente vive numa sociedade que está produzindo um certo discurso nesse nível. Um discurso de que eu sacio as minhas próprias necessidades. Quando isso não é uma realidade. Existe um mundo subjetivo ao nosso redor. Existem coisas acontecendo ao nosso redor. Poder se perguntar também quem é compulsivo, por exemplo, Todo de mundo álcool. É compulsivo ou não? A gente tem compulsões que a gente precisa lidar. Por exemplo, ser compulsivo com o trabalho, em certo momento funciona. Mas tudo que é demais é questionável. A questão é que muitas pessoas não questionam isso, não se indagam. Poxa, por que meu guarda-roupa está tão lotado e eu continuo lotando cada vez mais? Como se isso está fazendo o quê para mim? A gente faz na psicanálise uma pergunta que é: para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou tendo essa atitude? Para que eu estou bebendo tanto todo dia, por exemplo? Para quê? É como quem diz, qual é o meu objetivo com isso? É só para eu me acalmar? Realmente, na hora que a coisa passa, dá uma sensação de calma. Mas vamos pensar que essa sensação de calma é como eu pegar isso e botar aqui. Eu resolvi meu problema, mas ele volta igual. Ele é como se eu só tiro de um lugar e boto no outro. Eu só preencho um vazio que eu acho que eu tenho em mim e que realmente eu tenho, só que eu preciso elaborar de outra maneira. Às vezes, uma perda de alguém faz com que eu me torne compulsivo em algumas atitudes. Por exemplo, não tire mais coisas da minha vida. Há pessoas que não tiram nem lixo de casa, de tão compulsivas que são de reter. Aí a compulsão de reter coisas, como não dá, eu não dou mais nada. Porque perdeu algo que não queria perder, começa a segurar tudo. Né? Muitos adolescentes são compulsivos com drogas, por exemplo, vão imediatamente à procura de uma droga quando estão agitados, quando estão nervosos,
porque eles estão perdidos num espaço, como se eles não tivessem lugar para sentar e acalmar. E às vezes é por não poder lidar com a própria angústia de viver. Poder Mas o motivo processar. é sempre o mesmo, mesmo que eu vá para, como é que eu posso falar, áreas diferentes. Por exemplo, posso ser um compulsivo alimentar, um compulsivo por compras, um Pode. compulsivo por drogas, mas o princípio sempre é a questão de preencher um vazio. O princípio é a compulsão. É terminar imediatamente com algo que às vezes não tem fim imediato. Antes ela é dermatologista, estava falando Isso, das Diana estrias. Zafari. E ela estava falando, é um tempo que eu preciso para as coisas. A gente está vivendo uma época que tudo é muito acelerado. Isso ajuda que a compulsividade aumente no ser humano. Eu ouvi uma frase semana passada de um verso de um poeta que dizia assim: quanto mais eu corro, se eu corro no meu dia, tem uma hora que eu tenho que parar para a alma poder me alcançar. E é assim. Se eu tenho esse processo de imediatismo, eu não tenho processo algum psíquico. As coisas passam por mim, elas correm por mim. É como a água que passa o tempo inteiro passando por mim, mas ela não fica. Chega uma hora que eu preciso, na realidade, o que eu estou procurando é um subjetivo na minha vida, é algo que, de fato, me construa. E o compulsivo não tem nada de subjetivo, ele é só prático e necessário para saciar o imediato. E quando tem alguém numa família que é compulsivo, a gente precisa pensar que é um processo familiar. É fácil de identificar o compulsivo, porque, Sim. como tu falaste até a compulsão por pessoas, eu posso ter compulsão por um filho ou não? Por uma... Posso. É meu... Necessidade de estar com eles. Necessidade de que eles olhem para mim. Necessidade de que eles me necessitem. Por exemplo, amizades compulsivas. Amizades compulsivas. Eu preciso que todo mundo esteja me escutando. Porque quem não prestar mais atenção em mim, ela é descartável. É nesse sentido. É como que... É sempre pela necessidade que a compulsão entra. Vamos pensar, o sujeito, quanto mais sozinho... Porque quanto mais eu penso que eu posso saciar as minhas próprias coisas, mais isolada eu fico. Quanto mais isolada eu fico, mais eu fico no meu próprio pensamento das minhas ilusões, de que eu mesma construo as minhas histórias, início, meio e fim, sozinha. Eu acho que eu me basto. Resolvo. Claro. Claro que a gente identifica quem é compulsivo. A gente percebe que a situação não está bem, ou que a pessoa não está botando coisa fora, ou que a pessoa está só bagunçando a casa, ou que ela está comprando demais, ou que ela está gastando mais do que ela deveria, ou que ela está engordando demais e ela não está fazendo nada para parar. É real isso. Quando o paciente diz que não consegue parar, é real, não é bobagem. Então, quando alguém conhece alguém assim, conversar com essa pessoa, olhar Mostrar no a olho, realidade. ouvir. Não é mandar, não é impor. É até, inclusive, questionar. Só que muitas pessoas, quando estão muito doentes, não chegam nem ao ponto de deixar tu chegar perto delas, né? Esse assunto eu não quero falar. Ou, se uma pessoa conversa sobre esse assunto, machuca muito. E, às vezes, a gente precisa dar um tempo também para quem está assim. Dá um tempo porque tu fala uma coisa, deixa a pessoa processar, daqui a pouco ela vai. Mas não abandonar. A família tem um lugar, e os amigos têm um lugar de não abandonar. A gente não pode abandonar quem está querendo ficar sozinha. A pessoa está querendo ficar sozinha, mas não é bom para ela. E a gente sabe que não é. Não é porque ela quer que eu tenho que abandoná-la, né? Mas poder dizer de vez em quando algumas coisas. E poder considerar que, se eu sou familiar, eu faço parte daquilo também. Às vezes, Ou um seja, é compulsivo. O problema é meu também. Também é meu. Um é compulsivo dentro de uma família, todos ao redor fazem parte daquilo. A gente sempre diz que, quando a gente resolve o problema de o que está com um problema na família, ou o doente da família, geralmente outro adoece. Isso é um clássico dentro de uma família. A neurose familiar, a questão se arma dentro de e o que está mais disposto a elaborar é o que adoece. É o que começa a beber demais, comer demais. É ele que tem problema. Tanto que fica fácil, digo de uma maneira para poder dizer algo. É fácil para a família ter um doente dentro da família, porque todo mundo aponta para aquele. E o seu próprio problema fica de lado. Né? Então, ninguém olha para mim, todo mundo olha para ele. Ele que é o problema, ele que isso, ele que não consegue, ele. Só que não é assim. Quando ele começa a resolver, os outros começam a aparecer. Com certeza.
Tem que Isso é repensar todas inconsciente. essas questões. Repensar as questões, porque a compulsividade é imediata. Pensar isso, eu vou comprar hoje, amanhã eu vou querer comprar de novo. Começar a se questionar para que eu estou fazendo as Com coisas. certeza. Bárbara, adorei te receber Obrigada. novamente Adorei. aqui no programa. Nossa Bem-vinda você reestreia também. ao vivo. O tempo passa sempre assim, eu nem sinto quando o vídeo está na hora de acabar. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Agora eu vou voltar lá com a Carolzinha, porque a Carolzinha já deve ter terminado a nossa culinária e eu vou ter que fazer o esforço de provar, né? Esse doce delícia já está cortado em pedacinhos? Já ou- tá. Só que aqui eu acho que não deu tempo da gente gelar ainda, né? Não, assim, a gente botou no freezer, então ele ficou meio geladinho. O ideal é que ele fique bem gelado, quase congelado, assim. Meia hora mais ou menos. Meia hora, 1 hora. É que a gente deixou 5, 10 minutinhos e já ficou bom, assim. Acho que meia hora fica bem bom. Dá tempo da gente passar a receita de novo para quem ligou a TV agora? Rapidinho, ó. Brigadeiro é uma lata de leite condensado, 1 colher de manteiga, chocolate em pó, faz o brigadeiro, depois se estiver pronto, mistura tudo ali com bolacha Maria picadinha, espalha aqui como a Carolzinha pratinho. fez, deixa meia hora no congelador ou no freezer, depois ele vai ficar como se fosse uma rapadurinha, enrola no No açúcar, daí vai de preferência de cada um, né? Na minha opinião, eu acho que fica muito doce. Eu prefiro só o brigadeiro. Assim, que nem Mas eu ele fiz fica um pouquinho. bonitinho. Mas fica muito bonitinho. Vamos provar? Eu vou provar a Vamos. Carolzinha também. Vou cortar um pedacinho aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver como é que ficou esse brigadeiro. Olha só, tá dando pra mostrar aqui, ó. Pedir pro pessoal dar um close aqui no brigadeiro. Thiago, quer provar ou não pode aqui? Não pode? Tá com vergonha. Mas eu provo por ele. Eu já tô provando aqui, né? Muito bom, né? Não posso nem virar se não cair o microfone, mas ficou uma delícia. Muito bom, né? Muito obrigada pela presença, adorei te receber aqui. E o TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra com muito mais ainda pra você. Um super beijo, fica com Deus e tenha um ótimo dia.